Celebrai com júbilo ao nosso Criador, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade. Devemos servi-lo, exaltá-lo com alegria, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Sejamos gratos à sua companhia, à sua bondade no nosso viver diário. Certamente os senhores já ouviram falar de duas cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra. Iremos fazer uma comparação aqui, não muito agradável. Prepare aí o seu copo com água. Vamos consagrar humildemente, pedir ao Senhor as bênçãos, e Ele vai consagrar pela sua bondade, e seremos mais e mais abençoados. No livro de Gênesis, no capítulo 13, exaltado Senhor, seja sua glória, sua santidade. Exaltado seja a glória do Santo Espírito, meu Pai. Nos dê sabedoria dos seus ensinamentos. Gênesis 13, no versículo 13, fala que os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante do Senhor. E no capítulo 19, versos 24, fala que o Senhor, os anjos, foram levar esta mensagem desagradável, que os juízos do Senhor seriam derramados sobre estas duas cidades. O que eu tenho observado é que as cidades, na atualidade, as grandes cidades menores, elas têm se comportado, seus moradores têm se comportado iguais ou piores do que os moradores destas duas cidades que foram destruídas pelo fogo. A vinda de Cristo parece que não surtiu e não está surtindo nenhum efeito nestas cidades. E infelizmente, os pecados destes moradores estão se alastrando, estão contaminando os frequentadores das igrejas, por incrível que pareça. No livro de 1 Coríntios 6, 9 e 10, ali o apóstolo Paulo fala de uma lista de homens, mulheres, que não herdarão o reino. Alguns deles, os injustos, devassos, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões avarentos, roubadores, maldizentes, bêbados. São alguns pecados daqueles que praticam, não herdarão o reino. E aí
Creiam, senhores, estes pecados estão nas grandes cidades, os praticantes destes pecados, nas cidades menores, e também estão dentro das igrejas. Possivelmente, lá nestas duas cidades, antes delas serem destruídas, existiam pessoas que falavam de Deus, conhecia o Deus de Abraão. Porque nos conta que quando Ló saiu para avisar seus parentes que estas duas cidades seriam destruídas, mesmo eles conhecendo o Deus de Abraão, não acreditaram que Sodoma e Gomorra seria destruído. E hoje, dentro das igrejas, nessas cidades, as semelhanças são muito parecidas. Agora vejam, senhores, este ponto mais alto desse estudo. Pode ser que eu estou enxergando demais, estou fazendo a comparação um pouco exagerada, mas prestem atenção, senhores. Eu creio que aquele anjo que foi lá em Sodoma e Gomorra avisar para Ló que os juízos do Senhor seriam derramados naquelas duas cidades, eu acredito que há uma grande semelhança no livro do Apocalipse 18, versículo 4, quando o anjo fala: sai dela, povo meu, para não participar dos seus flagelos, dos seus juízos. Aí veio, senhores, para mim há uma grande semelhança do aviso daquele anjo que foi avisar para a família de Ló, e esse anjo do livro do Apocalipse 18, do versículo 4. O que nós podemos entender é que mesmo aqueles que não acreditaram que os juízos do Senhor seriam derramados em Sodoma e Gomorra, como foram, as pessoas hoje não acreditam que os juízos do Senhor virão sobre a grande Babilônia, sobre aqueles que estão zombando do Senhor. Porque dentro das cidades, dentro das igrejas, existem pessoas com as mesmas características dos homens de Sodoma e Gomorra. Estão zombando do Senhor. E as pessoas que estão frequentando estes ministérios, moradores destas cidades, não acreditam, não querem acreditar que os juízos do Senhor serão derramados, vão serem derramados sobre as cidades babilônicas, os moradores, e sobre esta grande confusão que está virando, que virou o meio evangélico.
Existem muitos líderes que estão zombando do Senhor, dizendo serem homens de Deus, pegam o dinheiro, aplicam naquilo que eles querem, intimidando os membros, dizendo que são ungidos do Senhor, estão zombando do Senhor. Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba, e estes homens, tanto fora da igreja como dentro, estão zombando do Senhor. E aí acreditam, senhores, quando falamos que o juízo do Senhor virão sobre a grande Babilônia, sobre estes ministérios, as pessoas pouco dão ouvido. Conforme não deram ouvido os moradores destas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E aí compreenda os senhores, os mesmos pecados dos moradores destas duas cidades estão dentro das igrejas, fora, estão contaminando todo o planeta. E aí percebem os senhores, este planeta não tem como o Senhor recuperar ele mais. O Santo Espírito não tem mais o que fazer. Dentro de muito pouco tempo, estes juízos, Apocalipse 18, versículos de 2 em diante, irão cair na terra sobre os desobedientes, sobre aqueles que estão cometendo estes pecados. Acredita os senhores, os homens que estão pregando o Evangelho estão zombando do Senhor, muito pior do que aqueles que estão fora. Estão fazendo tudo contrário àquilo que manda o Senhor na sua palavra. Então, vejam, senhores, as semelhanças das duas cidades que receberam os juízos do Senhor. Infelizmente, para as cidades na atualidade, eu diria que as cidades da atualidade estão até um pouco pior do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Na cidade de Sodoma e Gomorra, embora alguns que lá habitavam conheciam o Deus de Abraão naquela época, porque se falava no Deus de Abraão, mas não obedeciam, falavam, mas não viviam. Hoje, dentro das igrejas, Cristo foi enviado. Os homens conhecem as grandezas do Evangelho, sabem que os juízos cairão sobre esta terra, mas eles não dão ouvido, não querem aceitar o Evangelho da salvação. Então, as situações das cidades hoje, igrejas muito piores do que os moradores de Sodoma e Gomorra. Só que pelas misericórdias de Cristo, que derramou seu sangue, ainda nos resta um pouco de tempo da graça. Mas acreditam, senhores,
os juízos do Senhor serão derramados na terra, sobre a grande Babilônia, sobre os pecadores que estão cometendo os pecados e zombando do Senhor. Muito em breve, pouco tempo, as cidades babilônicas, igrejas, irão enfrentar os juízos. No livro do Apocalipse 18, no versículo 4. E depois deste juízo, vem o juízo maior, fogo eterno. E aonde os senhores podem acreditar, muitas cidades se perderão por completo. Muitas cidades se perderão, todos os moradores, igrejas, todos que estão lá dentro. Por quê? Infelizmente, muitos evangélicos, pessoas que estão com a palavra do Senhor na mão, estão zombando do Criador, pregando aquilo que eles não vivem. Muito pior do que aqueles que não conhecem as grandezas do Santo Evangelho. Então vejam, senhores, Gênesis 13:13 fala que os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante do Senhor. E infelizmente, esses homens não estão só nas cidades, fora, mas estão dentro das igrejas também. E estes pecados que levaram à destruição destas duas cidades, Sodoma e Gomorra, está dentro das igrejas, na sua imensa maioria. Agora pegue aí seu copo com água. Vamos pedir ao Senhor humildemente para consagrar essa água pela sua bondade. Ele vai fazer. E vamos participar para sermos mais e mais abençoados. Meu Pai, consagra esta água com o teu poder. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância. E que esta água se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do seu nome. Vamos participar com fé. Deixa um pouco dela, lava os seus olhos, seu rosto, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem mais e mais abertos. Agora, estenda suas mãos para cá. Iremos pedir humildemente ao Senhor para consagrar as nossas mãos. Quando colocarmos no alto da cabeça, todo o mal vai cair por terra. Estenda suas mãos para cá, meu Pai. Consagra as mãos desse homem, desta mulher, pela sua bondade, pelo seu poder. Quando colocarmos no alto da cabeça, toda ação do mal possa cair por terra na autoridade do seu nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça e creia, meu Pai. Exaltado seja a santidade da sua presença, exaltado seja a glória do Cordeiro, meu Pai. Passa com teu poder no alto da cabeça desse homem e desta mulher até a planta dos pés, e arranca todo o mal, meu Pai. Na autoridade que tens posto em minha vida, eu digo que o fogo do Espírito, fogo do Cordeiro, passa do alto da cabeça desse homem, desta mulher, para a glória que é do nome do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor,
tire as suas mãos com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai para o abismo maligno. Receba a bênção, a paz, que as portas que estiverem fechadas, elas possam serem abertas para a glória que é no nome do Senhor. Amém? Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família, este irmão, esta irmã, que tem dado crédito a estas verdades, que sejam abraçados e visitados pelo Santo Espírito na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre, sempre, para sempre. Amém? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.